Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Pavan, sou casado com a Margarete, sou pai de 2 meninos que me dão muita alegria e muita dor de cabeça também, o Alberto e o Bernardo, né? E também, né, ninguém é perfeito, eu sou corintiano, tá pintando campeão aí de novo. Sou bastante inquieto, vocês vão ver na minha fala, nas minhas mãos, no meu gesto, isso aí tem algumas consequências. Sou sonhador e tenho como propósito bastante ambicioso, eu diria, que não é muito pouco usual aqui dentro desse grupo, que vocês vão ver, que é contribuir para a transformação do mundo em um lugar melhor. Então, esse é o meu propósito, que foi construído ao longo do tempo, ao longo do conhecimento de mim mesmo. E essa curiosidade que eu tenho, ela acabou fazendo com que eu escolhesse química, né, como meu curso de formação, e esse propósito me acabou empurrando para a inovação, né? Um lugar maravilhoso de estar, que me permite também, inclusive, estar aqui participando aqui da AMP. Estou nessa jornada aí já há mais de 20 anos, e mais recentemente, num grande desafio dentro da indústria química. Estou como diretor de inovação, de pesquisa e inovação na Ródia. A Ródia é um nome bastante conhecido aqui no Brasil, uma empresa do Grupo Solvay, né? E hoje eu tenho a grande honra e a satisfação, que na verdade são duplas, né? Primeiro, por estar estreando aqui com vocês nesse episódio da série Ampei, como a Marcela estava explicando. E a Ampei, não sei se vocês sabem, mas dos seus associados, a gente tem 60% de tudo que se investe em pesquisa e inovação no Brasil. É impressionante. Então, as principais estão aqui. E a gente vai falar com uma delas hoje. E, por outro lado, a gente vai falar com 2 convidados muito ilustres sobre um conceito que, como eu falo rápido, vai ser difícil, talvez eu me enrole para falar, que é trava-língua e inovabilidade, né? E esses 2 convidados ilustres, eles fazem parte da Suzano, ambos na área de desenvolvimento de inovação da Suzano, eu vou apresentá-los daqui a pouco, e que é interessante, porque hoje a gente está no Dia da Árvore, e a Suzano tem um propósito muito pouco usual, né? Faz sentido, pode fazer sentido uma empresa de base florestal, mas é bastante ousado, que é renovar a vida a partir da árvore. Vejam só, e hoje, dia que a gente comemora o Dia da Árvore aqui no Brasil. E a Suzano, com esse propósito, é o maior fabricante de celulose de mercado do mundo. Um dos grandes aqui do Brasil de fabricação de papel e cartão. Um dos grandes players também de papel tixo. E a gente está falando de milhões de toneladas, gente. E para isso tudo, ela planta, ela colhe, replanta, colhe, e tem áreas que ela planta com mata nativa, ou preserva o que já existe, ou recompõe e mantém mais de 2 milhões de hectares de florestas. Pra vocês terem uma ideia, os 40% disso é tudo preservado ou recuperado, tá? De área degradada. Então, isso faz parte, com certeza, de renovar a vida através da árvore, né? Essa responsabilidade. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente da cadeia. E para nos ajudar, e sem ficar me alongando muito, porque nada melhor do que falar do Suzano do que quem está lá, né, fazendo a coisa acontecer, eu vou parar de ficar falando aqui de mim e falar dos nossos convidados. Então, a primeira amiga minha, companheira de trabalho durante muitos anos, é a Bibiana Rubini, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na parte de celulose e biorefinaria. E olhem só como a Bibiana se define, com licença. Criativa e curiosa, muito conectada em pessoas, com muita energia para compartilhar e motivar times a fazer o novo. Libertar ideias que vão ser as soluções para as demandas da sociedade. Tudo a ver com criar a vida a partir da árvore, renovar a vida a partir da árvore. Ela é muito engajada em discussões de diversidade e inclusão. Muito disso em função de ser uma mulher executiva num ambiente majoritariamente masculino, que são a indústria de base no Brasil se caracteriza por isso, e também por ser mãe de um menino maravilhoso, o Murilo, um menino autista. Aliás, a parte que ela considera mais importante na vida dela não é a carreira, não é o cargo, não é a formação, é ser a mãe do João Felipe e do Murilo. Tenho certeza que isso aí é verdadeiro. E ela faz isso junto com um companheiro já há 10 anos, o Elias, também meu amigo, e quer transformar, dentro desse contexto, quer transformar o mundo também, né, o propósito dela. E tive o grande prazer de conhecer um outro colega da Suzano, que é o Stefan. E o Stefan também trabalha na área de inovação.
só que ele está na parte de tecnologia e inovação para negócios de papel, fluff e produtos de bens de consumo da Suzano. A Suzano tem um portfólio bastante diverso, né? A gente já falava lá atrás de papel, de tixo, de celulose de mercado, mas tem muitas outras coisas que eu não comentei lá atrás e eu tenho certeza que o Stefan vai trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje. Olha só como o Stefan se define. Ele é apaixonado por desenvolver pessoas. Olha aqui, um líder que se reconhece como tal. Ele já tem um time lá na casa dele. Ó, ele é pai do Luca, do Enzo e da Sofia. Ele é casado com a Tatiana e ele é companheiro, mais ou menos, porque ele trancou para fora ali, ele é companheiro do Rex, né, o T-Rex. Ele é dedicado e perseverante. Na grande parte da carreira dele, ele dedicou para a área industrial e de supply chain, e agora também se desafiou bastante, mudando de área, na área de P&D, na pesquisa e desenvolvimento. E ele diz que vive e transpira ambidestria, nessa questão de fazer mais o trabalho do dia a dia e fazer o novo junto com isso. E nas horas não vagas, vejam só, nas horas não vagas, ele também atua como secretário do Conselho de Administração da Suzano. Acho que é polidestria, né? Não ambidestria aqui. Mas vamos lá. Bibiana e Stefan, mais uma vez, puxa, super satisfação, honra estar conversando com vocês aqui. Um prazer muito grande para mim. E eu quero agora começar a fazer umas perguntas para vocês, porque, né, para deixar vocês falarem, e eu tenho certeza que vão contribuir demais. O pessoal está esperando vocês falarem. Mas o pessoal que está esperando vocês falarem, o pessoal que está ouvindo a gente aqui na gravação ao vivo, não se esqueçam de colocar perguntas lá no chat, que a gente vai ficar num bate-bola aqui por alguns minutos, uns 40 minutos, e depois eu vou passar a ver as perguntas que vocês postaram, tá bom? Então, não deixem de participar, aquela pergunta que você quer fazer, não tenha vergonha, a gente vai colocar ela no ar aqui, e de preferência dando os créditos, tá? Então, coloque também o nome e a fonte da pergunta que a gente faz aqui ao vivo daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos lá, eu falei do trava-língua, né? Bibiana, a Suzano se destaca aí em tantas frentes, né? Para quem a conhece, ela é um orgulho nacional e deveria ser um orgulho para qualquer cidadão, não só brasileiro, pelos benefícios que ela entrega para o mundo. Né? E agora ela traz um conceito novo. O que vem a ser? Explica para nós o que é essa tal de inovabilidade. Estou querendo aquela menininha lá da propaganda daquele banco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Stefa. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, prestigiando a gente aqui nessa live. Eu queria, primeiro, Paulo, antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer a Ampei pela oportunidade de falar sobre inovabilidade na prática, como é que a gente está fazendo isso. Esse é um assunto que inspira muito, pessoalmente, me inspira pessoalmente, e ele é super transformador para a sociedade. Eu até escrevi no meu LinkedIn que ter esse bate-papo com o Paulo, que como já entregou, somos amigos e trabalhamos juntos mais de 10 anos, embora nenhum de nós dois tenha 30 ainda, e o Stefan, que é um amigo mais recente, mas que já é um parceiro de trabalho e de inovação, é mais gostoso ainda. Mas indo à sua pergunta, inovabilidade é o jeito que a Suzano encontrou de explicar o que é inovação para nós. Que inovação virou até uma palavra habitual, do vocabulário de todo mundo. Né? O que é a inovação? Inovação é um produto novo, é um material novo, um modelo de negócio novo, mas para a Suzano isso só tem sentido se estiver conectado à sustentabilidade. É a inovação aplicada para a sustentabilidade. E é por isso que a gente chamou de inovabilidade. Stefan, se me permite, eu acho que dá para a gente fazer um gancho aqui com a resposta da Bibiana na questão da governança, porque a Suzano é uma empresa de capital também público, né? Está listada em bolsas aqui no Brasil e fora do Brasil, e dentro do espectro de governança dela, que é público, a gente vê vários comitês que assessoram ao Conselho de Administração. E você, eu sei que está lá, né, toda a reunião ali, tomando nota, você está bem por dentro disso. E tem os comitês que são bastante triviais, na maioria das empresas de capital aberto, né? De risco, tributário, né? Questão de compliance, mas tem dois que são bem singulares ali, que a Suzano é uma das pioneiras nisso, que é o Comitê de Inovação e o Comitê de Sustentabilidade. São dois comitês. E aí a gente fala de inovabilidade. Explica para a gente como que funcionam as agendas desses comitês, qual a importância deles
no estabelecimento das prioridades, do que se vai se colocar para fazer, como ele se conversa, como isso vem para a organização, para o management, para fazer acontecer. Explica um pouquinho para a gente a sua experiência, Stefano. Muito legal ter você aqui, Stefano. Legal, legal. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu vou responder com muito prazer aqui o tema da governança, mas depois a gente volta para a Bibiana, porque essa parte de inovabilidade ainda tem lenha aí para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas obrigado pela pergunta, Pavan. E quando a gente fala de governança, é um tema muito importante. E por ser um tema muito importante, a Suzano tem realizado grandes evoluções no tema de governança, que na conhecida sigla ESG é o G, né, de governança. Além do Conselho de Administração da Suzano, a gente tem diversos comitês de assessoramento, e entre eles o Comitê de Estratégia e Inovação e o Comitê de Sustentabilidade. Um dos exemplos de como a Suzano pratica a inovabilidade é através de agendas complementares e convergentes desses dois comitês. Agenda voltada para o famoso e não para o ou. Então, voltada muito para esse foco, o que a gente pode fazer a mais, não a menos, não em conflitos, mas muito mais em colaboração e convergência. Isso para a gente é um claro exemplo também de ambidestria, garantindo que as agendas do futuro estejam sempre vivas nesses comitês e que não sejam engolidas pelas pressões do curto prazo, que são também muito importantes, mas não são suficientes para levar a Suzano para um próximo nível, que é o que a gente gostaria. Então, essa governança, essa mecânica, essa metodologia, garante que a gente tenha esse impulso e mantenha vívido na agenda para garantir constantes evoluções. E me parece também, Stefano, que esse é um exemplo claro de quão importantes são os dois temas dentro da Suzano, né? E com um espaço tão nobre desse, assessorando o Conselho de Administração, dando diretrizes para o management, você tem comitês para isso, né? Não é um assunto que está apenas no management com um report para o Conselho, não. Parte de lá, vem de lá o driver, né? Poxa, isso é muito bacana. E, Pavan, se eu puder complementar, claro. Isso é tão relevante para a Suzano que nesses dois comitês nós temos a participação ativa do presidente do Conselho de Administração em ambos os comitês e do nosso CEO. Então, isso mostra a importância de participar ativamente, de criar um protagonismo, de se envolver, de criar ações e ter atitudes voltadas para isso. Realmente é relevante com ações concretas. Stefano, isso aí é muito importante o que você está falando, né? E está por trás do que a gente está dizendo aqui. Inovabilidade aqui não é uma palavra de moda, é uma coisa de momento, uma coisa para se mostrar, é uma coisa que está lá dentro, antes de mais nada, né? E está com força lá dentro. Isso que você falou exemplifica bastante isso. Show de bola, parabéns para a Suzano. Agora, a Bibiana estava falando para a gente que a inovação sem sustentabilidade, que é um pouco do que você disse dos comitês do E aí, não fazem sentido dentro da Suzano. Eu queria saber se você quer complementar a resposta, Bibiana. Papá, obrigada por me dar essa deixa, porque é um tema que eu gosto tanto de falar. Para nós não faz sentido a inovação sem a sustentabilidade, porque esse é um valor da Suzano, é um valor tão importante da Suzano que faz parte de um pilar cultural nosso. Só é bom para nós se for bom para o mundo. E essa energia permeia a organização e nos leva na direção de desenvolver novos produtos, novas soluções para endereçar os principais desafios do século XXI. Por exemplo, a descarbonização, reduzir a emissão de carbono. E a gente tem matéria-prima, biomassa, origem renovável, que a gente pode contribuir de diversas maneiras nessa direção. A gente pode contribuir, por exemplo, substituindo produtos derivados de petróleo. O exemplo mais simples que vem à cabeça logo, substituir plástico por papel, mas a gente pode ser mais ousado e pensar em outros produtos, como a nanocelulose, a gente chama aqui ela de MFC, celulose microfibrilada, para a produção de tecidos, de uma maneira muito mais sustentável, usando menos água, usando materiais não usando solventes, né, usando materiais de fonte renovável. E aí a gente nem precisa falar que a gente também ajuda nessa redução da pegada de carbono dessas outras cadeias de valor onde a gente vai poder se inserir. A Suzano, ela já é
carbono negativo, né? Ela já retira mais carbono da atmosfera do que emite com as nossas operações. Mas a intensidade da nossa intenção, a intensidade do nosso propósito é tal que a gente se colocou 14 metas de longo prazo, que chamamos aqui dentro de compromissos de renovar a vida. E dentro dessas 14 metas de longo prazo, a gente vai falar de redução de resíduos, redução de emissões, melhorar a qualidade de vida da sociedade, e, em particular, das comunidades que são vizinhas das nossas operações. Então, inovabilidade é esse movimento dentro da Suzano, em todas as direções, para um mundo melhor, um mundo mais sustentável. Me permite, então, Bibiana, antes de entrar no exemplo, porque eu acho que o pessoal está doido para ouvir os exemplos, eu quero criar a atenção aqui do Clínicos, mas antes de entrar nos exemplos, tão importante quanto a governança interna, que a gente estava falando agora há pouco com o Stefan, tem a questão da inserção no macrosistema, por assim dizer, né? Nos governos, nos mercados, nas geografias que vocês atuam, que a Suzano é uma empresa global, né, com sede aqui no Brasil, mas uma empresa global. E a gente tem visto, de uma forma bastante forte e crescente, que essa demanda, né, que é legítima por produtos mais sustentáveis, economia circular, enfim, mais produtos renováveis, substituindo os fósseis, hábitos mais saudáveis da sociedade, uma mudança que a gente pode falar uma frente, talvez, quando chegar na celulose fluff, de demografia até. Só que a gente está vendo aqui vários movimentos da sociedade civil e também dos governos para tentar fomentar isso ainda mais, né? Acelerar isso ainda mais. Então, a gente teve, por exemplo, falando de regulação, né, sacola plástica aqui em São Paulo, além de outros estados, mas começou aqui, canudo de plástico, que eu sei que vocês também têm alguma coisa para falar a respeito. Teve o RenovaBio, isso aqui todo no Brasil, o RenovaBio mais recente na parte de combustível, né? A gente sabe que tem mecanismos de incentivo para combustíveis renováveis muito fortes lá nos Estados Unidos, por exemplo, especialmente na Califórnia, em específico lá. A gente sabe que a Europa também está criando esses mecanismos de combustíveis renováveis, está criando agora, inclusive, sobretaxa para evitar o que eles chamam de vazamento de carbono, né? Que é importar produtos mais intensivos em carbono do que o que eles estão exigindo da indústria local, isso até para ver uma concorrência, claro, que começa a ter forças comerciais também, né? Então, ou seja, tem uma questão de advocacy no meio também, né? De você ter que atender, mas também, ao mesmo tempo, participar dessa formação, desse entendimento do que vai ser lá na frente. Como que a Suzano tem participado disso, né? Desses movimentos de aceleração, de transformação, de modelação e, às vezes, talvez até de moderamento, né? De balanceamento do que faz sentido e não faz sentido para que também a economia não seja prejudicada e a qualidade de vida das pessoas seja melhorada como um todo, né? Vocês têm exemplos nessa linha? E aí, Stefan, Bibiana, fiquem à vontade. Tem sim, Paulo. É uma pergunta bem interessante. E a responsabilidade da Suzano, ela é ampla, né? Em 2019, a gente passou por uma fusão, e essa fusão que deu origem a essa maior empresa de celulose, maior fabricante de celulose de mercado do mundo. E a gente está hoje presente na vida de 2 bilhões de pessoas com os nossos produtos, né? A nossa celulose transformada, o nosso papel, enfim, alcança 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E nós somos uma das maiores empresas do Brasil, a gente exporta para mais de 100 países. Então, é natural que a gente assuma um papel de protagonismo em discussões importantes, não só para o nosso setor, mas para o nosso país e para a sociedade. E a gente não se exime dessa responsabilidade, fazemos parte de diversas dessas discussões. Você já citou algumas, né? Então, pensando em termos de produtos feitos a partir de celulose, não é somente a sacolinha plástica que a gente está mirando, né? A sacolinha plástica é uma parte importante do nosso trabalho, pensando até em termos de sociedade, como reduzir o lixo, como a gente melhorar como cidadão. Mas a gente tem um objetivo muito além da sacolinha plástica. A gente quer, dentro das nossas metas de longo prazo, a gente quer substituir 10 milhões de toneladas de produto de origem fóssil por produtos de origem renovável. Então, esse movimento não vai ser só feito na substituição do plástico pelo papel,
vai ser com o desenvolvimento de tecnologia, de novos materiais, a partir da nossa floresta plantada, né? A gente já falou aqui da nanocelulose, na produção de tecidos, por exemplo, que é uma parceria com a finlandesa Spinnova, e a gente está partindo já para uma fase de demonstração, partindo para uma nova escala, a gente já anunciou uma joint venture. A indústria de celulose, ela é carbono negativo, como eu já tinha comentado, então essas taxas, por exemplo, nem se aplicam à indústria de celulose, porque a gente não tem nenhum tipo de impacto na pegada de carbono dos produtos que vão ser produzidos lá na Europa com relação a esse banimento. Stefan, você quer... Eu acho que é bacana aqui complementar, Bibiana, que um dos compromissos que a Suzano tem também é na área social, né? Que a gente quer ser um protagonista, quer ter ações concretas, e um dos compromissos que a gente tem para renovar a vida, que são as metas de longo prazo que a Bibiana mencionou, tem um compromisso bem bacana, que é de retirar 200 mil pessoas da linha de pobreza até 2030. Então, isso mostra o quão protagonista, o quão amplo a Suzano está buscando, pela relevância de empresa que ela é, mas para trazer esse benefício para a comunidade, para a sociedade. Então, é bacana ouvir isso, bacana falar isso, e mais bacana ainda vivenciar isso. Então, acho que é importante complementar isso aqui, que estamos todos juntos nessa jornada, porque a gente tem um direcionador na Suzano que fala que só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, é importante que a gente tenha ações concretas para mostrar que somos também saudáveis. Temos ações concretas para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Stefan, e aí você fechou o tripé, né? Começamos com inovabilidade, que estava no E, passamos pelo G, e agora você chegou no S, né? Mas eu vou ter que voltar na inovabilidade aqui. Aproveitando que você estava falando, Stefan, a Bibiana citou aqui, a gente também estava falando lá da sacolinha, mas especialmente do canudo, do copo, que eu sei que vocês colocaram a inovação no mercado nessa linha, e pode parecer singelo, né, para quem está no mercado e tal, mas o fato deles serem icônicos, né, de serem emblemáticos, marcam uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento de consumo. E isso não é trivial, né? As pessoas, no começo, estão vendo lá, deixam de ver o canudo de plástico, começam a ver o canudo de papel, até elas, por opção, não quererem mais o de plástico, tem um processo educativo, e aí entra a regulação, como a Bia estava falando, etc. Mas também, se você fica deslocando fóssil, né, que é uma indústria também secular e há tanto tempo está se otimizando para entregar e melhorar os produtos assim de uma hora para outra, é um desafio até do ponto de vista de proposta de valor, se eu deixar a sustentabilidade de lado, bastante desafiadora. Eu queria que você comentasse, Stefan, como que estão esses desenvolvimentos, o que outros vocês estão trabalhando nessa linha, mais de bens de consumo, né? Indo nessa linha de deslocar o fóssil, baseado em fóssil. Olha, eu vou primeiro responder a pergunta aqui, Pavan, que eu acho que é importante até para trazer esse conhecimento à tona, para que a gente possa ter aí uma boa conversa, né? O mercado mais conhecido para todos é o de papéis que substituem o single-use plastic, ou plásticos para uso único, que são aqueles produtos como embalagens, sacolas, que são utilizados uma única vez, e que podem ser e já estão sendo substituídos por produtos desenvolvidos a partir da árvore plantada. Este é um mercado que tem novidades constantemente e em breve terá mais novidades ainda. É um mercado que está em contínua aceleração, contínua transformação. Acho que é importante ressaltar aqui que nós também evoluímos no desenvolvimento de papéis para contatos com alimentos e líquidos, como as nossas linhas que a gente chama de Blue Cup Bio, que são papéis para copos biodegradáveis, e o Loop, que são os nossos papéis para canudos. Mas isso aqui é só um começo. Tem muito mais transformação, a gente vai comentar um pouquinho mais no debate, mas eu queria passar também aqui para a Bibiana, porque além da embalagem, além da sacolinha, além do canudo, além do copo, tem algo muito maior vindo e que está por vir, né, Bibiana? Eu acho, Stefan. Eu queria até voltar. Eu não queria começar falando do diferente, não. Eu queria falar do business as is. A gente produz celulose. A gente produz 10 milhões de toneladas de celulose. Aí
imediatamente, poxa, celulose é commodity. Mas tem muita oportunidade de inovação na celulose. Na verdade, parando para pensar na história da celulose de eucalipto, até os anos 90, ela nem era considerada uma celulose premium, era uma celulose enchimento. E foi com inovação que ela se tornou uma das principais polpas de mercado e está presente em todos os tipos de papel. E a gente aqui na Suzano, a gente acredita que a nossa celulose de eucalipto pode entregar outros valores para os nossos clientes, inclusive permitindo avançar na direção da substituição do fóssil nessas aplicações single-use que o Stefan estava comentando. Então, a gente não tem uma celulose commodity, a gente tem um portfólio de celuloses que vão endereçar demandas específicas dos diferentes grades de papel. Então, o Euca Strong, por exemplo, a gente desenvolveu para dar maior resistência, pensando no mercado de papéis tissue, papéis higiênicos. A gente também colocou há pouco tempo no mercado uma celulose não branqueada, que tem um apelo bem claro ambiental, né? Você não precisa branquear, então aqueles grades de papel que você não tem necessidade de ser branco, pode se beneficiar dessa celulose, ou para mercados mais maduros, que enxergam benefício em produtos que utilizam menos, diminui a pegada de ambiental, né? A gente não precisa branquear a celulose, você pode fazer, por exemplo, um papel higiênico não branqueado. Mas se a gente for realmente explorar o potencial da biomassa, o potencial da árvore, a gente pode imaginar inúmeras oportunidades. Desde a celulose para tecido, que é a NFC, e fazer tecido de celulose de madeira não é novidade no mundo, a viscose é feita a partir de celulose de madeira. A proposta que a gente traz junto com a Spinova, essa parceria com a Spinova, é produzir de uma maneira mais sustentável, de uma maneira ambientalmente melhorada, vamos colocar assim. Um consumo de água muito baixo, os produtos químicos que a gente usa nessa construção do staple fiber, da fibra descontinuada, eles são todos de base verde, é um staple fiber que vai ter característica comparável à de uma fibra de algodão. E a gente já está partindo para essa planta de demonstração. Um outro exemplo é a lignina, né? A Suzano anunciou sua planta industrial de produção de lignina. A lignina é uma molécula grande que está na árvore, a gente não precisa extrair ela da árvore, a gente pode extrair ela direto do nosso processo de produção. A lignina hoje já gera energia para as nossas operações, gera energia com excedente, então, por que não tirar a lignina de lá e usar ela em outras cadeias de valor, como, por exemplo, produção de resinas fenólicas para a indústria de placas de madeira ou para elastômeros, né, a indústria de borracha. Então, tem muitas oportunidades a serem exploradas a partir da árvore. Viviana, eu vou falar uma coisa, você tocou em dois mercados que eu estou aprendendo bastante, tá? O têxtil e resinas fenólicas. Mas acho que a gente vai ter oportunidade de voltar aí. Deixa eu só dar uma parada no têxtil, porque a gente começou a falar de bens de consumo, daí você foi no vestuário. E essa indústria é, de fato, uma que está sendo muito provocada para melhorar o seu perfil de sustentabilidade, por assim dizer, né? Esse fast fashion, né? Essa coisa de moda mesmo, de entrar em desuso rapidamente, isso aí está num sentido completamente oposto ao de usar menos, ao de reusar, né? Ao de reciclar. Então, material têxtil composto não é uma coisa tão simples de se reciclar, né? Então, essa indústria está sendo desafiada para isso. E vocês, junto com a Spinova, anunciaram aí uma parceria e uma participação e uma inovação que promete atender em vários aspectos esses anseios, né? A Spinova se lançou recentemente na Bolsa e foi um sucesso estrondoso lá no Bahia, né? E nisso você comentou que eles usam MFC, né, que é a celulose microfibrilar, né, a partir da celulose de eucalipto. O que mais vocês estão vendo a partir da celulose microfibrilar? Para o mercado, talvez as pessoas que estejam assistindo aqui, também as pessoas chamam de nanocelulose. Nesse caso, não é especificamente nanocelulose cristalina, tá? É a fibrilar. Mas, enfim, deixa eu deixar você falar, Viviana, o que mais que vocês estão fazendo, que eu estou curioso para saber das novidades. A nanocelulose, ou celulose microfibrilada, como a gente chama, é um material interessantíssimo, né?
É um material que tem uma resistência muito alta, uma superfície específica enorme, a reologia é diferenciada. Então, quando a gente pensa na nanocelulose, as aplicações são as mais variadas, né? Então, desde tecido, como a gente estava falando aqui, da ideia com a Spinova, passando por cosméticos, por que não? Uma aplicação cosmética, já que a reologia dela é diferenciada, como num creme hidratante, como num shampoo. Ela também é vista pela sua resistência, então a gente também pode imaginá-la, né? Pode trabalhá-la numa aplicação com cimento, principalmente em fibrocimentos, né? Já que foi proibido o uso de asbestos, ela pode trazer um valor de performance no material, tanto quanto de redução da pegada ambiental, resolução de um problema ecotoxicológico. A gente também pensa na nanocelulose no próprio papel, né? A nanocelulose ela pode ter um papel diferenciado no papel, com perdão da redundância da palavra, ela confere resistência. Então, ela pode permitir que a gente consiga fazer papéis mais leves, que é um grande direcionador para a redução da substituição do plástico, né? Então, papéis mais leves, com alta resistência, ou na superfície do papel, como uma barreira. A nanocelulose é conhecida por sua capacidade de fazer barreira, principalmente a óleos e graxas. Então, as possibilidades de trabalho com a nanocelulose é mais difícil a gente pensar no onde não estamos indo, de para onde estamos olhando, né? São muitas as oportunidades que a gente está vislumbrando. Eu penso que a maioria dessas aplicações estejam deslocando também fósseis, né? Derivados fósseis, né, Lilian? Com certeza, com certeza. Pavão, deixa eu aproveitar aqui até para olhar o conceito de inovação num outro ângulo, né? Até complementando a sua pergunta, não está somente associado a novos produtos e processos, né? E aqui eu queria aproveitar e trazer um outro olhar, até para poder enriquecer aqui o debate, né? Enriquecer a live, que a gente pode abordar o tema de inovação de uma outra maneira. Vou pegar para você 2 exemplos aqui, né? A unidade de bens de consumo da Suzano, ela hoje possui 5 fábricas, mas ela sequer existia há 4 anos atrás. Era apenas um PowerPoint, né? Um slide, como a gente costuma falar aqui na Suzano. E a inovação, né? Quando um negócio pequeno surge dentro de uma empresa muito grande, né? Como é o caso da Suzano e de outras tantas empresas, é normal que você tenha uma dificuldade para evoluir. E para que isso não acontecesse, a gente tinha que inovar, para que a gente pudesse ajudar, catalisar, desenvolver tudo isso. E como que a gente fez, né? Realmente ajudar com velocidade de startup, com foco de entrega, estrutura e respaldo de uma empresa grande, de uma empresa como a Suzano, mas sem a burocracia processual, né? Que muitas vezes afeta as empresas muito grandes. E isso foi um modelo, né, muito sustentado no que a gente chama de empreendedorismo, na ambidestria, e que hoje a gente sabe que esse modelo não é apenas vencedor, como é altamente replicável, né? Afinal, hoje a gente já é um grande fabricante de tixo, né, no mercado brasileiro, líder nas regiões Norte e Nordeste, como exemplo, e neste ano, em 2021, a gente inaugurou uma fábrica no Espírito Santo, na região Sudeste, onde praticamente a gente não atuava, né? Então, esse é um case de sucesso, uma outra ótica que eu gostaria de trazer aqui para o time, para a gente poder enriquecer o debate. Oi, Stefan, mas eu vou puxar essa linha, então, já que você trouxe. Você falou do tixo, né? Outro produto de consumo, dentro do portfólio da Suzano. Mas tem mais um outro que está bastante ligado, estava comentando lá no início, sobre uma outra mega tendência, né? Que não é exatamente a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas é a questão demográfica e social, né? A gente está ficando velho como sociedade, por 2 principais motivos. A gente está vivendo mais, graças a Deus, mas as sociedades estão tendo menos filhos, né? Então, isso está deixando a população com expectativa de vida cada vez mais alta e idade média também mais alta. Isso traz algumas demandas novas também, né? E em escala crescente, talvez até exponencial, né? Se a gente for pensar nessas 2 forças atuando, como, por exemplo, o uso de fralda geriátrica. A gente não gosta de pensar nisso, né? Mas a gente quer viver bastante. Então, é bom que vocês estejam trabalhando
trabalhando nessa frente também. Eu queria que você falasse, nesse sentido, como é que está, o que produto que vocês oferecem, como é que está o desenvolvimento dele para esse tipo de aplicação em fraldas? Ah, bacana. Ou Obrigado soja, aí pela oportunidade, né? Então, agora a gente vai para um outro negócio, que é o negócio de fluff, né? Suzano é muito grande, tem uma integração muito grande de floresta, processos industriais e produtos finais. Então, agora nós vamos para um outro produto final, que é o nosso produto fluff. A Suzano foi a primeira empresa a produzir em escala comercial a celulose do tipo fluff, a partir do eucalipto, que a gente chama de celulose craft branqueada, e houve uma grande evolução nesses últimos 4, 5, 6 anos no portfólio de produtos que a gente consegue aplicar o fluff. Entre os mercados mais relevantes que a gente pode destacar é o de tapetes higiênicos para animais de estimação, eu uso frequentemente aqui em casa, com o Rex. Fraldas infantis e adultas, conforme você mencionou, então tanto infantis quanto adultas, e também no mercado de absorventes femininos. E muito importante destacar que o mercado brasileiro é o terceiro maior mercado de pets do mundo, né? Então é uma baita oportunidade para a Suzano, tanto localmente, quanto também de exportar. E aí a gente pode entrar numa parte mais técnica da celulose aqui, né, da fibra de eucalipto, mas existe sim um produto, uma solução que a Suzano oferece para esses mercados, para essas aplicações. O Você vê legal, como só para lembrar que tudo isso está vindo daquelas florestas que a gente falou lá atrás, tá? Manejado de Definitivamente. forma bastante sustentável. Agora, Bibiana, você falou lá atrás, a gente comentou um passando de combustível, né? E eu sei que vocês têm alguma coisa, antes de partir para as perguntas, que já estão pipocando aqui as perguntas do pessoal que está nos assistindo, eu queria que você endereçasse isso para a gente na questão dos combustíveis. O que a Suzano tem atuado, como ela tem atuado, tentando entregar algum valor nessa linha de inovabilidade, pensando nesse mercado? Combustíveis faz parte, é um projeto que a gente tem há algum tempo, já que a gente estuda, é uma linha importante para nós, que é a linha do bioóleo, né? É um projeto em que a gente transforma essa biomassa num óleo cru, que pode ser processado junto a petróleo para a produção desse biocombustível, agregando pegada verde, né, no petróleo. E a gente também está desafiando esse bioóleo a ser um pouco mais do que isso, olhar frações que tem lá dentro, como é que a gente pode olhar para esses produtos com mais alto valor agregado, em vez de simplesmente fazer a geração da energia. Esse é né, a geração de energia a partir do bioóleo. Pensando em combustíveis, a própria Suzano já tem um processo muito bem estabelecido, que é usar a própria energia gerada na fábrica para a sua própria operação, né? Então, a Suzano, além de produzir a sua própria energia, gera excedente que coloca no grid, o que faz esse processo ainda mais interessante em termos de sustentabilidade, que é a partir da lignina, usar um combustível fóssil gerado dentro da própria planta, fóssil nada, renovável, dentro da própria planta, para geração de energia. Então, são assuntos que fazem parte da nossa pauta aqui também. Que legal, que legal. Então, daqui a pouco a gente vai entrar na floresta de eucalipto e vai lembrar que ali a gente pode ler, a gente pode escrever, a gente pode fazer o nosso asseio, a gente pode encher o tanque do nosso carro, a gente pode gerar energia para nos manter aquecidos, a gente pode vestir a roupa, tudo feito com aquele material que a gente está vendo. Fantástico. Exatamente. Sem contar o copo, o canudo, enfim, isso também faz parte. Olha, a gente está com bastante já pergunta pipocando aqui, e eu não queria deixar de atender o pessoal que está nos assistindo aí com perguntas bastante interessantes. A depender do tempo, eu tenho mais algumas aqui para fazer para vocês, tá? Mas, enfim, vamos dar prioridade a quem manda aqui, que é o pessoal que está assistindo. Vamos lá. Eu acho que vocês já comentaram em algum momento lá nas primeiras perguntas sobre alguns indicadores ou algumas metas ligadas à inovabilidade. E tem uma pergunta aqui bastante específica a respeito disso, que vem do Frederico Mendes. Ele dá os parabéns, né, para a Suzano e para a Ampei pela série, pelo esse episódio. E ele está perguntando se existem indicadores específicos na área de inovação e quais seriam os principais. O que vocês podem dizer a respeito?
Quer puxar, Steph? Posso começar aqui, Bibiana me ajuda e complementa. Eu acho que, assim, primeiro, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala de inovação, é muito importante que a gente tenha uma gestão da inovação. E quando a gente olha numa gestão da inovação, geralmente a gente busca indicadores para poder nos ajudar a nortear ou ver quão bem, quão rápido nós estamos indo em direção às nossas metas, nossos objetivos. Sem entrar num indicador específico, eu acho que ele geralmente se divide em alguns grupos, para poder trazer de insights e de discussão aqui. O primeiro são aqueles indicadores mais triviais, que mede talvez a quantidade, a qualidade, a velocidade da inovação. Mas, conforme a gente está dizendo que a nossa inovação é junto com a sustentabilidade, ter indicadores também, não somente qualitativos, ou que estejam quantificados em número de projetos, mas muito voltados a isso está nos ajudando a ir em direção a ser uma empresa mais sustentável. Isso está nos ajudando com as nossas metas de longo prazo. Então, muito recentemente, talvez a gente só via indicadores financeiros, ou que levavam a indicadores financeiros. Hoje já existe um grupo, um pool de indicadores que ajuda a companhia a impulsionar não somente projetos, iniciativas com retorno financeiro no curto prazo, mas muito mais focado em médio e longo prazo, em transformação. Eu acho que é bacana trazer isso, porque isso é uma mudança recente. Nós estamos cada vez mais amadurecendo, mas é uma construção. E é muito bacana participar dessa construção. A gente tem debatido muito a relevância da transformação dentro dos nossos indicadores. Como o Stefan mencionou há pouco, quando você pensa que a principal base da Suzano é a celulose, a inovação ela começa muito menor que a celulose. Então, a gente fica o tempo todo se comparando em termos de número, orçamento, investimento com a celulose, parece que a gente tira o mérito dessa inovação. Então, a gente tem trabalhado muito em valorizar a transformação, como olhar para a inovação, como olhar para esses projetos, com esse olhar de transformação do negócio da Suzano. Assim, a gente consegue não só valorizar, estimular, inspirar os times a continuar nessa linha de crescimento. Então, a gente está seguindo numa linha de ampliar a quantidade de indicadores, mas com esse viés mais transformador do que a gente é capaz de fazer com a inovação. Mas E a gente mencionou falar aqui, Adolfo, só complementando, que o grande diferencial da Suzano como empresa de celulose ou como empresa no setor ou para a sociedade é essa integração, é a cadeia como um todo, madeiras, processos industriais, produtos finais. Então, como que você tem indicadores que olhem o micro e olhem o macro, para que conjuntamente consigam converger nessas iniciativas, eu diria para você que é uma arte, e é essa arte que nós estamos cada vez mais amadurecendo. Legal, Stefan. Lá dentro da Rodia também a gente reconhece essa competência de integração de cadeia. Os assets que nós temos aqui são bastante diferenciados nesse aspecto. Mas, vocês estavam falando de gestão e de transformação. E há 3 anos, a Suzano passou por uma grande transformação, que deu origem à Suzano que é hoje, né? E aqui a gente tem a contribuição do Carlos Cardoso, que é da Axios, e ele está curioso e gostaria que vocês comentassem, né? Ele entende que foi excelente o processo de gestão da fusão entre a Suzano e a Fibria. E ele gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito, já que ele entende que a empresa, né, que o processo permitiu que o melhor de cada uma das duas fosse perenizado na Suzano de hoje. O que vocês podem falar a respeito desse processo de fusão? Eu vou começar aqui agora, Stefan. Para mim, a inteligência do processo de fusão começou com o estabelecimento dos nossos direcionadores, né? Gente que inspira e transforma, gerar e compartilhar valor, só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, esses são os nossos pilares culturais, os nossos grandes direcionadores. E quando eu falei muitas vezes para o time, quando você ouve essas 3 frases, gente que inspira e transforma, gerar e compartilhar valor, só é bom para nós se for bom para o mundo, é difícil você não querer fazer parte dessa transformação, de fazer parte dessa empresa que tem esse espírito, que tem este valor. E essa foi a pauta da fusão.
né? A fusão ela foi muito baseada em diálogo, do meu ponto de vista, foi muito baseada em diálogo e permear essa crença, permear esses direcionadores para todo o público da Suzano. Fazendo isso, com essa transparência, com o diálogo, ajudando as pessoas a entender o que era melhor numa empresa, o que é melhor na outra, e qual é o tom da nova Suzano. E eu acho que a Suzano hoje não se comporta mais como uma ex-Fibria ou ex-Suzano, ela se comporta como uma nova Suzano. Foi interessante, eu passei por uma fusão anterior, né, quando a VCP e a Aracruz se juntaram formando a Fibria. E o movimento é parecido, né? Quando você coloca um propósito claro, um direcionador claro, que inspira as pessoas naquela direção, rapidamente você esquece de onde você veio, rapidamente você esquece que eu era na Fibria era assim, na Fibria era melhor. Então, eu acho que a grande inteligência dessa fusão foi que todo mundo entendesse qual era o valor dessa empresa, qual é o propósito da Suzano, o que a Suzano quer fazer para o mundo. E isso inspira toda a população da Suzano a se mover nessa direção. E legal, Bibiana, porque o Stefano, você estava na Suzano nessa época, não estava? Estava sim. Ah, então agora eu queria ouvir o seu ponto de vista para complementar o da Bibiana. Ah, mas eu concordo com a Bibiana. Eu acho que uma coisa bem bacana que a Bibiana comentou, né? Não vamos ficar falando de uma empresa A ou da empresa B, ou da Suzano da Fibria. Nós queremos construir uma empresa maior, mais relevante. Então, quando a gente fala dos direcionadores, que é uma outra empresa, porque afinal não é fácil você fazer uma fusão de dois gigantes. Eu acho que quando você constrói uma terceira empresa, fica mais fácil, que você não está indo no pêndulo para uma ou para outra, você está construindo uma nova. E a palavra que me vem à mente quando você faz essa pergunta, Pavan, é desapego. Assim que está claro para onde nós estamos indo, qual que é a empresa que nós queremos construir, quais são os direcionadores, e tendo desapego, a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu diria para você que o segredo do sucesso, alinhando com tudo que a Bibiana comentou, desapego. Show de bola, Stefano. Show de bola. Agora, com certeza, esse processo todo também se deu para que a empresa nascesse mais, para que a empresa nascente fosse ainda mais competitiva, né? Usando o que o Stefano falou aqui de uma nova empresa. Então, a Suzano, como uma nova empresa aí de 3 anos de idade, como que ela se compara hoje? O que ela tem hoje de processo de inteligência competitiva? Eu sei que eu estou saindo um pouquinho aqui de inovação e sustentabilidade, mas com certeza é um elemento que alimenta esses dois processos. Como que, então, atua, de acordo com a pergunta aqui do Cícero Caissara Júnior, como que atua a inteligência competitiva na Suzano e qual a relação desse processo com o P&D e inovação? Bom, lá na celulose biorefinaria, inteligência competitiva é quase que uma forma de entrada de projeto, praticamente. A gente tem os projetos que vêm de demanda de cliente, a gente tem projetos que vêm de observações que a gente vê de demanda de mercado, mas a inteligência competitiva tem um papel essencial nisso, que mostra para nós aonde que o valor está sendo observado. A gente está num momento em que a proposta de valor do que a gente oferece para os nossos clientes, do que a gente oferece para o mercado é extremamente importante. E a inteligência competitiva ajuda bastante a fazer esse tipo de esclarecimento, né? Para onde a gente deveria estar caminhando. Então, a gente tem um grupo de inteligência competitiva, vários grupos de inteligência competitiva, então, dedicados aos diferentes temas em que a gente atua, que abastecem esse nosso pipeline de inovação com sugestões, ideias e oportunidades de inovação, de open innovation, de parcerias. Um driver muito forte que a gente tem de inovação hoje é parceria, é trabalhar colaborativamente para acelerar o resultado da inovação. Então, eu vejo a inteligência competitiva como parte do nosso processo. E é isso mesmo, sabe? É colaboração. A gente não consegue nem entender como sendo uma outra área, porque praticamente todos os projetos, todas as iniciativas, nós temos os inputs, a inteligência competitiva, a inteligência de mercado trabalhando conosco. Então, colaboração, parceria é o nome aqui, viu, Pavan?
Legal, obrigado. Agora a gente está falando nesse momento aqui de processo de inteligência competitiva, como isso se aplica aí no processo de P&D, mas tem uma outra pergunta aqui interessante do Gabriel Valim Cardoso. Eu não sei exatamente se era isso que ele tinha em mente, mas eu vou puxar para esse entendimento na hora de fazer a pergunta para você. Ele está querendo saber aqui como a Suzano enxerga a necessidade de formação de profissionais com conhecimentos técnicos para inovar, e aí eu vou enfatizar a segunda parte, e empreender consumindo os produtos que as árvores podem proporcionar. Essa parte de empreender, então me faz pensar no processo de Open Innovation aqui, da relação que vocês, do processo de relacionamento que vocês estão criando, se há e como que é esse acesso junto ao ambiente empreendedor. Com certeza, excelente pergunta, Pavan. Eu acho que o bacana aqui é colaboração, inovação aberta, e nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente tem uma escala exponencial quando a gente consegue fazer um processo de inovação aberta. E aí, talvez entrando um pouco mais em contexto, eu digo aqui envolvendo universidades, envolvendo centros de pesquisa, envolvendo startups, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Então, esse conhecimento coletivo, ele ajuda a impulsionar todas as ideias, atividades que nós temos. Claro que com o seu devido critério, com a sua devida governança. Mas eu diria que hoje a inovação aberta, ela é uma realidade. Ela não é talvez um desejo, um sonho como há anos, como há décadas atrás. E eu diria para você que muitas das ideias que surgem hoje definitivamente passam, de alguma forma, tamanho e contexto, pela inovação aberta. E eu não queria deixar de incluir no conceito de inovação aberta a parte de cocriação com o cliente. Afinal, é muito importante você ter processos de inovação, uma gestão da inovação, inovação aberta, mas entendendo quais são as demandas, ou antecipando demandas de mercado, em colaboração com o cliente, com brand owners, que vão justamente materializar todas as nossas iniciativas. Então, esse aqui talvez seja meu pontapé inicial para essa resposta, Pravan. Legal, Stefan. Mas eu queria aproveitar, então, e pedir para a Bibiana complementar isso que você disse, que tá excelente, caracterizou muito bem, mas eu acho que há exemplos já que vocês já comentaram aqui hoje. Eu queria que a Bibiana trouxesse, se ela concordasse, que sejam exemplos, o que tem na linha de MFC, de lignina, de bioóleo, dessa questão de relacionamento com esse ambiente dentro e fora do Brasil. Claro. Acho que o Stefan já mostrou bem o nosso panorama de colaboração, né? Dentro e fora do Brasil, a gente procura essas oportunidades. E junto com a inteligência competitiva, com novos negócios, a gente vai mapeando quais são essas oportunidades diferenciadas. Um exemplo, por exemplo, da Spinova, que a gente já falou algumas vezes hoje aqui, que era uma startup, hoje é uma empresa, né, capital lá na Bolsa de Nova York. Mas quando a gente se juntou a ela em 2017, compramos uma parcela, um assento no board, ela era uma startup que a gente fez essa aposta. E a gente, naquele ano, 2017, partiu a planta de nanocelulose piloto, a gente não tinha nem o produto. Foi uma evolução conjunta, né? A gente desenvolvendo o nosso produto, a Spinova desenvolvendo deles, crescemos juntos para chegar aqui em 2021 com uma joint venture. O projeto do Bioóleo também é feito em parceria com uma empresa americana-canadense chamada Ence. A gente fez uma parceria há um tempo atrás com uma canadense também de nanocelulose cristalina, a Celoforce. Trabalhamos biotecnologia com a Futuradine, que agora está sendo incorporada à Suzano. Acho que a Suzano tem esse driver de encontrar oportunidades e está sabendo explorar essas oportunidades de uma maneira bastante inteligente, reforçando seus negócios, reforçando seu propósito, reforçando suas metas de longo prazo, em todos os sentidos. Essas oportunidades de inovação aberta hoje estão em parceria com associações, universidades, dentro da área digital, tem oportunidades de inovação aberta sendo lançadas, dentro da área de pesquisa, a gente também está saindo com oportunidades de Open Innovation, então o movimento está bastante aquecido dentro da Suzano para essas oportunidades. Legal. E aí eu queria... Vocês estão falando tanta coisa bacana,
que eu estou imaginando a ansiedade do pessoal que está assistindo a gente, pelo menos uma parcela desse público, interessada em saber como poderia, se poderia, o que vocês buscam quando vocês tentam atrair talentos para dentro da empresa. Então, eu estou voltando um pouquinho agora naquela pergunta que a gente fez lá atrás, quando a gente falava de startup, mas com outro viés, que também fala da formação profissional. Então, e aqui eu queria que vocês explorassem dois aspectos. O primeiro são os horizontes de desenvolvimento que vocês abrem com novas fábricas. Isso acho que não fica muito claro para o público em geral, né? E o segundo, eu acho que esse é um pouquinho mais elaborado, que é que tipo de skill, que tipo de perfil que vocês buscam para candidatos participarem dessa construção com vocês. Eu estou falando agora principalmente de inovabilidade, tá? Falando dentro dos times de vocês. Queria que vocês pudessem explorar, se vocês pudessem explorar esses dois aspectos da questão de formação profissional. Quer que comece aqui, Bibiana? Relaxa. Eu acho que, como cada área, cada companhia busca o seu desenvolvimento, o seu conhecimento técnico, que ajuda a catalisar os desenvolvimentos, isso na parte de pesquisa e desenvolvimento não é diferente, né? Então, você busca pessoas que tenham um certo conhecimento. Estão me ouvindo? Agora, Stephanie. Voltei aqui, né? Estamos te ouvindo agora. Eu não sabia se era eu ou você, eu estava esperando alguns segundos aqui. Eu estava esperando usar, desculpa. Então, como eu disse, toda área busca um conhecimento técnico para ajudar com aquele conhecimento para gerar uma inovação. E na área de pesquisa e desenvolvimento não é diferente. Você precisa de pessoas que tenham conhecimento técnico, que tenham profundidade no tema para ajudar. Mas eu gostaria, novamente, de mencionar a importância da parte que a gente chama de soft skills, ou das habilidades humanas. E isso é cada vez mais comum na sociedade, é cada vez mais comum nas empresas, e pelo número de vezes que eu mudei, eu redirecionei minha carreira, eu sou apaixonado por isso. Então, buscar pessoas que saibam trabalhar em equipe, que tenham proatividade, flexibilidade, resiliência, isso é muito importante para as empresas. Então, eu diria para você que cada vez mais a Suzano, e acredito que outras empresas, além de valorizar o conhecimento técnico que tem sua importância, valorizam cada vez as habilidades humanas, ou como a gente chama de soft skills. Elas são muito, muito relevantes num trabalho, num desenvolvimento de inovação aberta, trabalho em equipe, desenvolvimentos, criatividade. Então, eu diria, Pavan, que isso é muito importante para a Suzano. Ô, Stefan, isso é legal porque me faz, enfim, reverbera bastante com o que eu penso a respeito. E eu ouvi ontem numa entrevista, que eu não vou me lembrar quem estava, a especialista falando a respeito disso, mas ela dizia isso de uma outra forma, né? Que o hard skill, hoje em dia, se você pega uma pessoa com soft skill adequado, o conteúdo está disponível, técnico, né? O que fazer com aquilo e transformar aquilo é o soft skill. Isso você não consegue desenvolver tão fácil como o hard skill. Então, estou totalmente alinhado com o seu ponto de vista, Stefan. Isso também vem bastante em linha com que você, da forma como você se identificou ali com o seu mini CV ali lá no início, né? De apaixonado por desenvolver times. Agora, Bibiana, essa questão de desenvolver times, né? Montar times, isso para a indústria florestal é um desafio muito grande, porque ela vai desbravando fronteiras, né? Sem chegar no bioma Atlântico, no bioma Amazônico, tá? Só para ficar claro para todo mundo que está ouvindo. E nesse desenvolver fronteiras, já chegou no Mato Grosso do Sul, agora oeste do Mato Grosso do Sul, Maranhão, e onde também não há profissional técnico também disponível no volume que um tamanho de fábrica de celulose de hoje, de 1,5, 2,5 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas por ano de celulose demanda. Como que a Suzano faz isso acontecer? Que eu acho que tem bastante a ver, inclusive, com o S que o Stefan comentou lá atrás, do pilar social do SD. Acho ótima a sua pergunta, que nos dá a oportunidade de falar de diversidade, né? Nos dá a oportunidade de falar sobre como ajudar
essas minorias, inclusive falando de negros, falando de mulheres, falando de grupos que têm menos acesso, né? Então, a Suzano, primeiro, toda vez que a Suzano parte uma fábrica nova, exemplo do anúncio que foi feito, tem uma mobilização local. Essa mobilização local privilegia as pessoas daquela cidade, daquela comunidade, na preparação técnica, na preparação da cidade para receber uma operação desse tamanho. A gente tem que entender que quando uma empresa do porte da Suzano chega, por exemplo, chegou em Imperatriz, no interior do Maranhão, não necessariamente tinha toda a infraestrutura necessária para receber a quantidade de pessoas, movimentação de matérias-primas, caminhão, produto, que é necessário para uma empresa desse tamanho. Então, a Suzano tem um trabalho muito importante de educação. É um programa Suzano pela Educação, que prepara as pessoas para ingressar no mercado de trabalho, prepara essas comunidades para estarem mais prontas para os desafios à frente. O setor de celulose, ele não é muito conhecido, né? O setor de celulose papel não é muito conhecido, ele não é muito discutido. Eu fiz engenharia química, isso foi bem en passant durante a minha formação. Não que isso seja importante, mas é um setor que atrai pouco as pessoas, né? Então, um trabalho importante que a Suzano também tem feito de divulgar mais, não pela ótica técnica do que é a indústria de celulose e papel, mas pelos desafios e oportunidades que tem de colaborar nessa construção de um mundo diferente, um mundo mais sustentável, na inovabilidade. Então, quando a gente fala de produção não, a gente fala de produção de um profissional melhor, né, de um profissional mais capacitado, a Suzano faz isso, seja com a preparação das pessoas, seja atraindo mais pessoas e trabalhando na diversidade, com metas de diversidade, metas de quantidade de negros, metas de mulheres na liderança, meta de um ambiente inclusivo para o público LGBTI+, para PCDs. Então, a Suzano está trabalhando amplamente nessa questão para que seja um ambiente de clima agradável de trabalho, respeitoso e que favoreça o desenvolvimento das pessoas. Excelente, Viviana. Muito obrigado. E eu agora quero pular para uma outra pergunta bastante interessante que a gente recebeu aqui. Bastante interessante porque a gente comentou desde o início do nosso bate-papo sobre a árvore como fonte, né, para renovar a vida, né? E aí, quando a gente traz isso à tona, a gente não está necessariamente colocando ali o contexto de circularidade. Uma coisa provavelmente complementa a outra. E aqui a Tairone Samuel pergunta se vocês têm iniciativa de reciclagem para os produtos que vocês produzem. Como que vocês incorporam isso no dia a dia do processo fabril, da produção ou do desenvolvimento? Eu posso começar aqui, Pavan. Muito bacana essa pergunta, porque muitas vezes a gente, por exemplo, foca no desenvolvimento de um produto reciclável, mas existe um passo adicional na cadeia para ele ser reciclado. Esse movimento, esse amadurecimento, ele está acontecendo a amplos passos. Como exemplo, eu gostaria de trazer para você uma solução que nós temos, que é um papel cartão que contém material reciclado lá do consumidor final. Então, aquele produto, aquele papel cartão que faz a caixinha de um produto cosmético, farmacêutico, alimentício, ele volta para o nosso processo fabril para ser utilizado na fabricação de um outro produto, de um outro papel cartão. Agora, esse é um movimento. E conforme as empresas, o setor, ele vai se unindo para atender essa expectativa do mercado, do consumidor, da sociedade, você consegue expandir. Existem os desafios tecnológicos, mas muito disso nós já estamos conseguindo materializar. Esse é um dos exemplos que eu trago aqui para poder ajudar a exemplificar aí a pessoa que fez a excelente pergunta. Eu acho que, para complementar, aqui na inovação a gente já incorporou alguns conceitos
a nossa linha de base de pesquisa, a nossa linha de base de execução de um projeto. Então, a gente já não começa mais um projeto sem pensar em todos os assuntos regulatórios que envolvem esse produto, o que pode, o que não pode, como é que se usa, como é que se descarta, pensar em ciclo de vida desse produto e como é que essa cadeia de valor vai receber esse material ou esse novo produto, pensando na reciclabilidade dele, na reusabilidade do produto e, se possível, na biodegradabilidade do produto, pensando nos aspectos de descarte do nosso próprio mitigação de impacto ambiental dentro da fábrica. Como é que a gente produz gerando o mínimo de impacto, o mínimo de emissão, o mínimo de resíduo. Quando a gente incorpora isso na concepção dos projetos, a gente com certeza já ajuda a mitigar problemas à frente. Mas o Stefan trouxe um ponto importante. São construções que vão muito além da Suzano. Então, o trabalho de influência da Suzano na construção dessas cadeias de reciclagem, qual é a melhor maneira de separar os materiais para poder reciclá-los, né? Isso é um trabalho de sociedade. A gente tem um papel importante nisso, de verbalizar, de ensinar, conscientizar, mas tem um papel importante de sociedade. E não é um papel, um movimento brasileiro. A gente faz parte de projetos fora do Brasil que estudam, inclusive, como é que vai fazer a coleta de papéis para poder viabilizar a reciclagem. Então, é um movimento global. Ótimo. Olha, a gente está chegando próximo do final do nosso tempo aqui, e eu vou ter que deixar outras perguntas boas para trás aqui, exatamente para dar um tempinho para vocês fazerem as considerações finais, caso as tenham. Então, eu queria deixar um espaço aberto antes de me despedir de vocês, para vocês darem um recado, caso tenham alguma, a Bibiana, por exemplo, muita diversidade, a gente não teve a oportunidade de falar, enfim. Mas deixo o espaço aberto para vocês, então, fazerem as considerações finais. Queria agradecer muito a Ampei, novamente, pela oportunidade, agradecer o Paulo, que foi super bacana na produção das questões, nas discussões prévias que a gente teve para que esse momento aqui fosse o mais frutífero possível, com maior quantidade de informações, pela generosidade do Stefan, que compartilhou esses dias de nervoso comigo, antecipando essa live. Queria dizer que é um prazer enorme trabalhar na Suzano, trabalhar numa empresa que tem propósito, uma empresa que valoriza a vida, que valoriza as pessoas, que valoriza a diversidade. A gente falou de diversidade, né? Eu estar aqui presente para mim é um passo enorme para o papel da mulher como executiva em empresas num setor tão masculino, né, como é o setor florestal. E é um tema, como eu disse logo no começo, é um tema que me inspira, porque dá a oportunidade de criar, de imaginar novos cenários e novas oportunidades. Então, para mim foi um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco do trabalho, o trabalho do time, o trabalho da Suzano, e eu espero que isso gere outras oportunidades de discussões interessantes com o público que nos assistiu, outras perguntas boas para a gente responder, outros diálogos para a gente ter à frente. É isso aí, obrigada. Gente, vou na mesma linha da Bibiana aqui. Agradeço aqui a Ampei, que nos proporcionou esse momento, ao Paulo Pavan, por estar aqui conosco e se disponibilizar a moderar, a ser o nosso facilitador para esse evento. A minha colega Bibiana aqui, que compartilhou de vários momentos. Muito bacana estar com você aqui, Bibiana. Aprendi muito com você. E também a todos que nos ajudaram na preparação e na condução desse evento. Eu acho que tem várias pessoas aqui ajudando. E o mais importante são as pessoas que estão nos assistindo, que a gente tenha conseguido, provocar insights, responder as perguntas, fazer alguns questionamentos. Eu acho que, acima de tudo, é convidar, convidar vocês, seja para trabalhar na Suzano, seja para trabalhar em empresas parceiras da Suzano, ou seja para trabalhar na transformação que a Suzano busca, que realmente é renovar a vida a partir da árvore. Então, agradeço a oportunidade por estar aqui falando em nome da Suzano e a todos vocês por estarem aqui conosco. Fantástico, Stefan. Na verdade, vocês me agradeceram, mas quem tem que agradecer aqui a ambos sou eu.
Então, obrigado, e obrigado principalmente ao pessoal que participou conosco, nos assistindo, contribuindo com perguntas. Foi uma grande satisfação e eu quero agradecê-los também em nome da Ampei. Muito obrigado.